Sexta-feira, aquele dia da semana que, por força da regência de Vênus, deusa do amor, a dar muito gosto pelas artes, é o dia mais suave. Os ídolos locais na época não eram os apresentadores de televisão que hoje viram até governador, eram os caras de rádio. Esse Corujão da Madrugada foi talvez o maior sucesso do rádio do Amazonas. O Corujão da Madrugada foi um programa de rádio que inovou, na verdade, a comunicação em rádio local. Ele ficou conhecido a vida inteira como Corujão. Nesse período, ele conheceu o Jacó Luiz de Figueiredo. E eles começaram a criar a OANA. Ele precisava de uma empresa para receber os honorários dele da publicidade que ele vendia. E foi uma coisa extremamente complicada, porque de publicidade mesmo a gente não entendia coisa nenhuma. O Jacó chegou ao ponto de ir com o sapato, com a sola furada, e cruzar a perna na frente dele para ele ver o buraco no sapato. Isso aí doeu no coração do cliente. Então eu preciso ajudar esses meninos aqui. E a OANA virou agência de publicidade da Evadim. Imagina uma coisa dessa, da Evadim. Então os slides, os desenhos eram feitos em cima da coxa. Era desenhado ali, fotografava ali, fazia. Era de um amadorismo a toda a prova, mas com uma vontade enorme de crescer. E não deu outra. Não deu outra. Um sorriso de criança é bonito. O Edmar viajava para São Paulo de tempos em tempos para produzir os comerciais, porque aqui não tinha produtora. Ele vendia um monte de ideias aqui, de comerciais, viajava para São Paulo, passava um mês lá numa produtora e voltava carregado de filmes. Carregado, que eu falo, é carregado assim, com 30, 40 comerciais, e na época era tudo em película, não existia videotape. Quando eu me formei, o Edmar chegou para mim e falou assim: Júnior, pronto, você já recebeu o diploma, tá tudo bem, agora você pega esse negócio, prega na parede e vamos trabalhar junto. Eu falei: mas Edmar, caramba, eu vim para cá para fazer medicina, cara, eu vou pendurar na parede esse negócio só para ter um diploma aí, né? E eu cheguei a trabalhar uma época com ele, mas até eu me formar. Aí o Edmar, numa das idas para São Paulo, eu bem de vida, trabalhava de terninho, estava tudo certinho, né? O Edson trabalhava no Itaú. Um belo dia eu estou lá no escritório de São Paulo, trabalhando, chega um envelope. Quando eu abro, é uma passagem do Edmar e uma anotação me oferecendo 5% da sociedade, com projeção de 10% no prazo de um ano. Aí eu ia morar na casa dele, e dava um carro. Aí, rapaz, eu era muito amigo de um superior. Esse cara, rapaz, eu mostrei para ele o bilhete aéreo. Ele olhou e falou assim: e aí, Edson? Eu falei: pô, cara, eu não tenho certeza. Ele falou assim: se eu fosse você, eu não voltava mais amanhã aqui, pô. Eu me mandava. Ou você vai querer ser um burocrata de banco? Na verdade, não era exatamente um burocrata. Eu trabalhava no departamento de marketing do banco, né? Mas carreira bancária, né? Bate na trave e não sobe mais. Então ele trouxe o Edson para cá quando eu fui embora. E fiquei com 5%, e para passar para 10% demorou para caramba. O carro que ele também tinha prometido, porra, era um Dodgezinho muito do seu fuleiro, enfim. O começo foi cruel. O que há de mais avançado em automóvel no Brasil. Quando ele começou a OANA, eu não fazia parte de nada. Eu era engenheiro lá em São Paulo, trabalhava com engenharia, e a gente se encontrava sempre, ou ele indo para lá, ou eu vindo para cá raramente. Eu vinha visitar, eu lá em São Paulo, trabalhando em engenharia, e depois as coisas evoluíram para um convite definitivo, e eu vim morar aqui e comecei a trabalhar na OANA definitivamente. E quando eu estava fazendo o curso de comunicação social, curso de jornalismo, eu conheci o Edson Gil Costa, irmão do Edmar, que tinha acabado de chegar, tinha chegado recentemente em Manaus e estava estudando comunicação também, né? Eu escrevia nessa época num jornalzinho da faculdade chamado O Zero. O Edson viu, vendo algumas coisas que eu escrevia, Edson me perguntou se eu não queria fazer um trabalho lá na UANA e tal. Aí eu estava procurando mesmo um mercado de trabalho ainda acadêmico. Assim. Aí eu fui, comecei a trabalhar na UANA e peguei o maior gosto pela publicidade. A minha escola de propaganda mesmo foi com o Edmar, né, que era o diretor de criação, e foi quando eu
comecei a desenvolver o meu trabalho como publicitário, como redator de publicidade, lá dentro da UANA, que foi uma das pioneiras, né? Hoje nós chamamos de empreendedor. Na realidade, naquele tempo, ele era um empreendedor, mas a linguagem que se usava era um cara perseverante. Ele perseguia o sonho dele assim com uma garra incrível. Ele adorava a publicidade. Eu reputo isso muito, a qualidade da UANA está colocando isso também na conta positiva do Edmar. Porque a UANA, na minha visão, a UANA foi a melhor agência de todos os tempos em Manaus de publicidade. E o Edmar ali pilotando tudo com uma maestria incrível, uma gentileza, um gentleman, entendeu? E duro quando precisava ser, contundente quando precisava ser, uma visão muito grande. Então a UANA tinha uma estrutura considerável, tinha bastante criativos, os melhores criativos de Manaus passaram pela UANA. Ele era uma pessoa que conseguia extrair de qualquer situação soluções, ele conseguia ver oportunidades em qualquer situação. O primeiro contato com ele foi esse, ele olhou para minha cara e falou assim, tu és filho do Bagre, que é o meu pai, José Renato Bagre? Eu falei, sou. Ele falou, então sobe aqui comigo. Pronto, eu passei 15 anos lá quando eu subi. E 15 anos excelentes. O primeiro contato foi esse. Eu já saquei que era um cara que... Quer dizer, eu não saquei porra nenhuma. Eu saquei assim. Eu achei que era uma coisa que eu estava vivendo um grande momento meu, novo. Não sei muita consciência daquilo, né? Mas foi excelente. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Foi esse cara despojado, enérgico, muito cheio de energia, né? O cliente ia na agência, né, visitar para aprovar ou não um filme, né? Aí chega na UANA Publicidade, né, são recebidos lá pelo Edmar, pela turma toda, e era exatamente aí que o Edmar fazia o show dele, né? Com aquela voz dele sonora, e quando fazia a apresentação da campanha, todos ficavam entusiasmados na sala e confiantes de que seria efetivamente sucesso. Ele era um vendedor excepcional. Dificilmente algum cliente falava alguma coisa. Hoje eu sou referência em dingo em Manaus, né? Tenho aí mais de 25 anos, tenho mais de 10 mil dingos pelo Brasil inteiro. E começou a minha história com a UANA. A UANA era uma máquina de produção, né? De criatividade. O que eu achava mais legal do Edmar era a parte de dingo. Agora, ele sempre foi muito criativo, ele era um cara de rádio. Eu também trabalhei muito com dublagem, então a gente sempre gravava junto os áudios da UANA, né? Muitos dos áudios era ele que gravava, ele tinha essa qualidade. Fora as outras sacadas, né? Eu conheci uma pessoa que tivesse tanta vontade de viver e de se doar às outras pessoas, sabe? E ele tinha uma simplicidade incomum. E ele sempre vinha lá para dar a pincelada final, ou ele vinha com a pincelada inicial do trabalho, né? Eu tive uma ideia, é isso aqui, a gente vai fazer a campanha com um mote tal, tamanho tal, vai ser esse trabalho. E deixava na nossa mão para a gente tocar o barco, né? Conforme a coordenada que ele dava. Era tudo com muito entusiasmo, né? E aí você vendo aquela responsabilidade que você começa a acumular, e você percebendo que o chefe mesmo, ele gosta do teu trabalho, ele aposta em você, e aí você tem aquela responsabilidade de continuar procurando desenvolver um trabalho melhor. O Edmar era tão talentoso que os textos que ele produzia, viu, eram tão claros e vendia tão bem a ideia do que seria o documentário em termos de imagem. Chegava na locação, aquilo outro, tal, pá. Acabou. Vocês mesmo preocupados em criar um documento é prova que ele tinha um legado carismático, ele tinha um legado que não era só negócios, sabe? Ele tinha algo que ele prendia as pessoas nele, assim, com uma certa admiração, sabe? Senhores ouvintes, até amanhã, como o Senhor nosso Deus há de permitir. Porque a UANA foi uma verdadeira faculdade. Um ajudava o outro, tinha essa mentalidade. Aí eu me segurei na porta, ei, vai bater, não sei o que, eu dei um grito assim.